Graça e paz, meu querido irmão, meu dileto amigo. Voltamos mais uma vez, no dia de hoje, para compartilhar de novo da palavra de Deus com os que me ouvem nesta hora. Essa palavra que nós não podemos jamais abrir mão dos seus ensinos. Essa palavra que nós, ao meditarmos nela, nos tornamos fortes para a vida. Ainda que as circunstâncias apontem para desastre, para tristeza, para destruição, a palavra de Deus, quando firmada em nosso coração, nós nos lembramos de promessas maravilhosas, de segurança, de vida, de paz e de vitória, concedidas por Deus àqueles que creem na sua palavra. É exatamente o que Jesus nos diz, que aqueles que ouvem as suas palavras e vivem o que as suas palavras ensinam, vão ser considerados como pessoas que construíram a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus nos faz firmar os pés na rocha, rocha inabalável, que não se destrói, que não se acaba, mesmo que os abalos sejam grandes. A palavra de Deus nos mantém firmes e vitoriosos. Eu sou o pastor Melquisedeque, pastor da Igreja Batista Canaã em Araguaína, e tenho o maior prazer de me comunicar por aqui com os meus amigos, com os meus irmãos nesta cidade, em outras cidades do Brasil e até fora do Brasil, para os quais eu continuo a enviar essa porção maravilhosa da palavra de Deus que consola e salva todos que creem em Cristo pelos seus ensinos. Meus amados, eu quero ler um texto hoje que vem do livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Foi nesse capítulo, essa passagem que irei ler, foi quando Deus mandou Samuel sair e ir até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. E Samuel ficou entusiasmado, porque a imagem de Saul era uma imagem, por exemplo, o rei Saul, era uma imagem que chamava atenção. O homem era alto, musculoso, de um porte físico que não podia jamais ser ignorado pelos olhos daqueles que o viam. Os seus ombros eram largos, a sua estatura era exatamente superior a todos os cidadãos de Israel que o viram com seus olhos e se animaram e se alegraram porque eles queriam um rei para governar sobre eles. Chegou o final do reinado de Saul. E Deus então pega o seu profeta Samuel e diz: Samuel, vai lá na roça, vai lá no mato, porque eu tenho alguém que eu quero que você unja como rei de Israel. E essa passagem ela é muito interessante, porque quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé tinha vários filhos. Então Samuel lhe diz exatamente o que ele foi fazer ali, e Jessé começa a passar os filhos na frente de Samuel para ver quem seria escolhido por Deus para assumir o trono de Israel. E essa passagem ela é maravilhosa, porque ela nos ensina algo maravilhoso. Aqui no capítulo 16, no versículo 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura. E aí vem a mensagem maravilhosa: porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com os senhores hoje, através deste canal. É que nós nos encantamos por aquilo que vemos por fora. Razão porque
o povo religioso de Israel, quando Cristo Jesus veio ao mundo, Jesus criticou os escribas e fariseus, os líderes religiosos da época, por várias situações, por várias razões. E uma delas, a que Jesus Cristo se refere, está exatamente em Mateus 23, 5. Quando Jesus critica os fariseus por fazerem uma exposição exterior daquilo que eles queriam demonstrar aos homens que os viam como sendo pessoas zelosas das coisas de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar uma palavrinha, muitos com certeza já, chamada filactério. O filactério era uma pequena caixa que os religiosos, os judeus de uma forma geral, faziam, e dentro dessa caixa eles colocavam partes da lei de Moisés. E onde eles colocavam? Ora, eles atavam esses filactérios ao seu próprio corpo, bem na parte da frente. Alguns colocavam entre um olho e o outro, bem no meio da testa, para mostrar que ali eles carregavam a lei de Deus, mas carregavam de forma exterior. E Jesus os critica por isso. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, em Mateus 23, 5, que alargais os vossos filactérios. Jesus está criticando esses homens porque eles estavam querendo mostrar exteriormente alguma coisa que na verdade não havia nos seus corações. Há momentos em que Jesus chega a chamá-los de sepulcros caiados, que eram lindos por fora. A imagem que eles mostravam era maravilhosa, mas ele diz: mas por dentro de vocês só existe coisa morta, só existe ossos, só existe coisas apodrecidas, exatamente como acontecem com os sepulcros. Então, hoje, dia de hoje, a data de hoje, 13 de dezembro de 2020, estamos celebrando o dia da Bíblia, o dia da Palavra de Deus, coisa que não deve apenas ser colocada na nossa vida de forma exterior. Eu às vezes vou visitar algumas pessoas de igreja e eles estão se contentando em deixar a Bíblia aberta sobre um centro, sobre uma mesa, em alguns salmos prediletos, Salmo 91, Salmo 23, Salmo 1. A palavra filactério significa exatamente amuleto, um objeto que alguém pega como um pé de coelho ou um olho grego para lhe dar sorte. Bom, a palavra de Deus, ela nunca teve a intenção de ser carregada debaixo do braço ou na palma da mão para que alguém pudesse ter boa sorte. A palavra de Deus nos foi dada para que seja lida, para que seja meditada, e para que essas palavras de Deus, aos poucos, vão se formando nos nossos corações como sendo um grande escudo contra os males desta vida, como sendo um grande escudo contra os ataques do mal, contra os ataques do inferno, contra o pecado que nos rodeia e que muitas vezes tem levado irmãos e irmãs ao fracasso espiritual. O povo de Israel, que demonstrava ter uma certa intimidade e até queriam demonstrar amor pela palavra de Deus, eles guardavam essa palavra de forma exterior, pelo exterior. Quando alguém olhasse os filactérios, eles iriam saber exatamente o que estava escrito ali dentro. Geralmente, o que estava escrito dentro daquelas caixinhas, eles colocavam Êxodo 13, de 2 a 10, colocavam Êxodo do capítulo 11 ao 17, colocavam Deuteronômio 6, de 4 a 9, depois o capítulo 11, depois os capítulos 13 e 21. Se você tiver tempo, depois você dá uma olhada sobre o que falam esses capítulos. Eram mensagens que estavam do lado de fora dessas pessoas, mas não atingiam os seus corações.
A palavra de Deus, escreve-nos o escritor de Hebreus, que é como uma espada de dois gumes, penetram até a divisão da alma e do espírito. É apta para descobrir o que há tanto na mente como no coração das pessoas. Essa palavra de Deus, quando acolhida em nós, pessoas mortas nos seus pecados, pessoas distantes de Deus, ela tem o poder de causar uma transformação de dentro para fora. E a razão para isto não é porque a palavra de Deus seja um livro mágico, não é porque a palavra de Deus seja um filactério, um amuleto, que você pode agarrar-se a ele e fazer dele o seu livro da sorte. Muito pelo contrário. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é viva. O Senhor Deus promete através do profeta Isaías que a palavra que sai da sua boca, pelo fato de ser viva, ela não volta vazia. Ela transforma vidas, transforma corações, ela firma os passos daqueles que estão inseguros nesta vida e ela os sustenta a fé e a comunhão com Deus. É isso que a palavra de Deus nos faz. Não é por fora, é por dentro. Deus já havia prometido através de provérbios, ou pelo menos dado um conselho pelo escritor de provérbios, para que nós pudéssemos escrever as suas palavras nas tábuas do nosso coração, colocarmos os seus ensinos lá dentro, amarmos os ensinos do Senhor, que nos fazem sábios, nos fazem pessoas capazes de viver neste mundo sem medo, mesmo quando o medo de outras pessoas estão ao nosso redor, mas aqueles que confiam no Senhor, eles são inabaláveis, exatamente como diz o salmista, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso é o que a palavra de Deus faz conosco. Deus já havia prometido pelos profetas que um dia Ele haveria de escrever a sua palavra nas tábuas do nosso coração. A ponto de Jeremias escrever no capítulo 31, versículo 24, não ensinará cada um ao seu irmão dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Sim, e como é que isso se daria? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala, antes de partir, fala à sua igreja, que Ele vai enviar o Consolador, referindo-se ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus não é apenas um emaranhado de letras, uma ao lado da outra para formar palavras e frases, mas ela é viva e é eficaz, porque nela opera o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, Paulo disse a Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada e é apta para ensinar as pessoas. O Espírito Santo de Deus veio, mandado pelo Cristo, o Filho de Deus que voltou ao Pai, para que a sua igreja não ficasse órfã. E nós pudéssemos ter condição de, ensinados e guiados pelo Espírito Santo, podermos pregar a palavra livremente. E então o Espírito fazer o trabalho que precisa ser feito no coração de muita gente, de familiares, de filhos, de amigos, de patrões, de empregados. A palavra de Deus nos é dada e ela é auxiliada, trabalhada pelo próprio Espírito Santo de Deus no coração do homem e da mulher, sedenta, faminta, da justiça, da verdade e da própria vida que Deus oferece a pessoas que necessitam dele. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, no capítulo 13, ele diz que aqueles que creem em Deus, eles são selados pelo Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo que Jesus Cristo nos prometeu quando ele ainda estava com a sua igreja. No capítulo 15 de João, ele nos ensina, o Senhor Jesus, ele diz, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, o futuro. O Espírito Santo de Deus
No versículo 26 do capítulo 14 de João, Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A palavra de Deus, ela é comemorada por aqueles que a amam. A palavra de Deus é comemorada por aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Não é apenas um ato isolado ou um ato sem nenhum significado. Há muito significado nisso. Porque no dia em que você abre o seu coração para Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que mora, que vive e que leva a sua igreja a trabalhar em nome do Deus Todo-Poderoso, pregando o Evangelho da graça e da salvação de Deus. Esse Espírito, Paulo diz também em Efésios 4, versículo 30, foste selado por esse Espírito para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia em que o Senhor haverá de voltar para buscar a sua igreja. E somente aqueles que estão selados pelo Espírito Santo, aqueles que são trabalhados no seu interior, aqueles que têm o seu interior transformado pelo poder da pregação da palavra de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa, então se dará conosco o que o escritor sagrado já disse, que o Senhor conhece os que são seus. Deus conhece todos aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, que amam a sua palavra e que guardam a sua palavra no seu coração. E assim, eles são regidos pelos ensinos dessa palavra e são levados adiante, guardados exatamente por esses ensinos, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, para viver uma vida que honre, que glorifique, que exalte o nome do Deus Todo-Poderoso, que faz nascer no coração de pecadores confusos, perdidos, a própria vida, pela presença do Espírito, que faz com que a palavra se torne em nós algo maravilhoso, poderoso, que nos guarde de pecar contra Deus. Eu quero perguntar a você, essa palavra já reside no seu coração? Já rege os seus pensamentos, guia os seus passos? Se não, ore comigo essa oração. Senhor Jesus, eu o convido para viver e para reinar em minha vida. Eu o aceito como meu Senhor e Salvador. E de agora em diante, eu quero viver uma vida que honre o Teu nome, guardando a Tua palavra e fazendo o que o Senhor deseja que eu faça, não somente para o meu bem, mas para a salvação de todos quantos eu puder alcançar com a pregação da palavra que transforma e dá vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Ora, que Deus o abençoe e o guarde. Glória a Deus. Amém.